Ruth capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Tudo bem, gente? Todo mundo achou? Está aí na Bíblia, tá? Com paciência você vai achar. Ruth capítulo 1, do versículo 1 diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem, está aqui em cima também, já no telão. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Só até aqui. Gostaria de falar nessa manhã sobre as incoerências do homem e a soberania de Deus. Repita após mim: as incoerências do homem e a soberania de Deus. O livro de Ruth é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento, embora sendo um livro muito pequenininho, muito curto, mas ele traz uma história maravilhosa. É uma história de uma graça sem fim. É uma graça que conserta erros, é uma graça que anima, que encoraja, que muda o curso da história. E vez por outra nós precisamos enxergar esse livro para as nossas situações do nosso dia a dia. Porque é um livro que fala de incoerências, as incoerências que são tão comuns a nós, homens. Por exemplo, a começar na própria vida de Elimeleque. Tudo começa com Elimeleque. Elimeleque que se casa com Noemi, que tem 2 filhos, Malom e Quilion, que moram numa terra de Belém. Há fome nessa terra, eles vão para uma terra estrangeira, para Moabe, ali morrem Elimeleque, Malom, Quilion, ficam as mulheres desamparadas, e depois essas 3 mulheres sentem o desejo de voltar. Uma desiste de voltar, fica lá em Moabe, na sua terra natal, e as 2 voltam, Noemi e Ruth. Mas é um livro de incoerências, porque Elimeleque tem como sentido: meu Deus é rei. Elimeleque significa meu Deus é rei. No entanto, apesar de Elimeleque ter esse nome, meu Deus é rei, ele age, e eu não quero aqui criticar Elimeleque pelas escolhas, até porque a gente só pode, a gente não deve criticar em momento algum, mas quando a gente se coloca no sapato do outro, a gente vai entender o que ele está passando, né? No momento de fome, ele puxa o carro da terra, ele vai embora ali da terra de Belém, que é chamada terra de pão, e vai para Moabe, que é uma terra estrangeira. Humanamente falando, ele não deveria fazer isso. Humanamente falando, ele deveria perseverar na terra do pão, porque Belém é a terra de Judá, é a terra do pão, que às vezes está sendo provada por um momento de crise, mas a gente tem que suportar os momentos de crise. Só que falar isso, né, sem estar no sapato do outro, é meio difícil. Por isso que a gente não pode aqui, só porque a pessoa morreu, descer a lenha na pessoa, né? Que às vezes a gente critica os homens da Bíblia só porque eles já morreram e não estão aqui para confrontar o que a gente está dizendo. Mas, amados, eu quero dizer o seguinte, que às vezes, se foi uma falha dele ou não, Deus sabe. Mas Deus também age e Deus trabalha nas nossas vidas, nas nossas crises,
não estou na pele dele, mas na hora da crise, ele deixou a terra do pão. E é essa uma outra incoerência, é que às vezes a gente está em Belém, que se chama casa de pão, mas naquele momento, na casa de pão, há falta de pão. E a gente fica olhando para a nossa vida cristã, e a gente pensa da seguinte forma: bom, eu sou crente, e porque sou crente, Deus está comigo, não vou ter fome, não vou ter crise, não vou passar por privações, a minha empresa vai de vento em popa. A gente acha que pelo fato da gente ter um perfil religioso, estar na casa de Deus, estar na casa do pão, a gente acha que pelo fato da gente ter nome, meu Deus é rei, meu Deus é rei, e a gente bate no peito dizendo, meu Deus é rei, e Ele é soberano, e Ele cuida de todos os detalhes da minha vida, mas de repente, para Elimeleque, cujo nome é, meu Deus é rei, ele começa a peregrinar em terra estranha. De repente ele está em Belém, que significa casa do pão. De repente olha para a direita, para a esquerda, Belém é casa do pão, mas cadê o pão? Cadê o pão? É tempo de fome, era tempo de luta. E é justamente aqui, queridos, que a gente precisa ler o livro de Ruth, para a gente poder perceber que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Amém? Diga para o seu vizinho, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Fala para uma outra pessoa, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Eu acredito que você precisa mais do que nunca. Não sou o Faustão de domingo à noite, mais do que nunca. Não sou Faustão, mas você deve entender mais do que nunca que, embora você possa perceber algumas incoerências ou algumas coisas que não estão dentro daquilo que você idealizou, daquilo que você programou, daquilo que você pensou, mas o teu Deus é rei, e Ele governa sobre a sua vida, mesmo que você perceba que tudo virou uma incoerência só, mas que Deus age apesar das nossas incoerências, das nossas dúvidas, das nossas crises, das nossas circunstâncias. Às vezes vamos ser movidos pelas circunstâncias, às vezes não nos sobrará outra opção, às vezes falhamos em agir pelas circunstâncias, mas às vezes Deus nos empurra até por meio das circunstâncias, nós não sabemos. Mas nós temos que saber uma coisa, que Deus é soberano em nossa vida. Deus é soberano em nossa vida. Há um ditado popular que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. É torto para a gente, mas para Deus está tudo certo. Para Deus Ele está agindo em nossa vida, mesmo quando nós não percebemos. Mesmo quando nós não o sentimos, mas Ele age em nossa vida. Amém, queridos? Estou falando ainda de incoerências humanas. O nome é, meu Deus é rei. Belém significa casa de pão, mas temporariamente havia falta de pão na casa do pão, para mostrar para mim e para mostrar para você, que às vezes vamos passar por desertos em nossa vida, apesar de sermos cristãos, de sermos crentes, de confiarmos em Deus, passaremos por provas. Deus falará ao nosso coração nos momentos de escassez, nos momentos de prova, e não podemos perder a convicção, não podemos perder a confiança nesse Deus que é nosso Rei. Amém? Mas ainda estou falando de incoerências. Num determinado momento, que foi um outro período da vida de Elimeleque e de Noemi, eles tiveram 2 filhos, um chamado Malom e o outro chamado Quilion. Diga, Malom significa enfermidade, e Quilion
significa aflição. Quem aqui de são juízo, né, daria o nome de um filho desse jeito? Vou colocar o nome do meu filho de enfermo. O nome do outro filho vai se chamar aflição. Quem daria esse nome? Só quem não conhecer realmente o significado do nome. Mas quem conhece o significado nunca daria nome para os filhos desse jeito. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que às vezes, embora nós tenhamos o nome de meu Deus é rei, às vezes nós agimos de acordo com a circunstância do momento. Geralmente os nomes dos filhos eram dados de acordo com o momento que os pais estavam vivendo. E muito provavelmente Elimeleque e Noemi, pelo menos até um determinado momento da vida, eles davam muita importância às circunstâncias. E aqui está uma advertência que eu quero trazer para você. Às vezes, um momento da nossa vida não representa toda a nossa vida. Diga, um momento da minha vida não representa toda a minha vida. Às vezes você passou por um vale e você tem que tomar o cuidado para não transformar esse vale a identidade de uma pessoa ou a identidade de uma vida inteira. Porque você não é o vale que você viveu. Você não é a crise que você viveu num determinado momento. Você não é isso. Você é muito mais do que isso. Mas às vezes nós falhamos. Como Elimeleque e Noemi talvez estivessem vivendo um momento de enfermidade e batizaram aquele menino de enfermidade. E esse menino viveu a vida inteira com esse nome, enfermidade. Em outras traduções, debilidade, ou fragilidade, ou para Malom, ou para Quilion. E num determinado momento, ainda na juventude, eles vieram a morrer, lá em Moabe. Muito provavelmente porque eles encarnaram tanto aquela identidade de enfermidade e de aflição, que morreram antes do tempo. Eu quero que você, hoje, meu amado, entenda que nós, humanos, somos incoerentes, e nós temos que tomar cuidado com as nossas incoerências. Diga para o seu vizinho, tome cuidado com as suas incoerências. Cuidado, querido, para que você não fique marcado por causa de um momento, por causa de uma fase, por causa de uma situação da vida que não representa o todo da sua vida, que não representa o todo da sua vida. Amém? Cuidado com a incoerência de você se chamar meu Deus é rei, mas viver como se Deus não governasse a sua vida. Cuidado com essa incoerência. Amém? De você viver com uma identidade, meu Deus é rei, mas quando alguma coisa estranha acontece, você acha que a sua vida está solta, e que a sua vida está desconectada do todo. Cuidado com isso, meu amado. Porque isso faz parte das incoerências humanas. Mas eu estou falando de incoerência humana versus soberania de Deus. E mesmo quando Elimeleque não conseguia perceber que Deus estava governando, puxa, se Deus governa mesmo, por que na casa do pão há falta de pão? Será que Deus governa mesmo? Eu quero dizer que mesmo que na casa do pão haja falta de pão, Deus não muda de nome, Deus não muda de identidade, Deus não muda de plano. Eu posso ser incoerente, mas o meu Deus é soberano. Eu posso não entender por que o meu Deus é rei, e eu não estou vendo, nos momentos da minha vida, esse Deus sendo soberano. Tanto é que Elimeleque saiu de Belém, foi para Moabe e morreu em terra estranha.
E ele pode ter nos seus últimos dias pensado assim: puxa, meu nome é, meu Deus é rei, e eu estou aqui morrendo em terra estrangeira, sem saber que Deus continua sendo rei. E que apesar da morte dele em Moabe, não na sua terra natal, ele morreu em terra estranha, mas Deus cuidou da sua esposa, Deus cuidou da sua nora, Deus cuidou para trazer a família de volta e abençoar tudo aquilo que ele havia perdido. Boaz, o parente remidor, trouxe de volta. Ele não viu, porque havia morrido em terra estranha. Mas esse Deus que governa a história, governa, mesmo que ele tenha que transcender a nós mesmos. Você está orando pelo seu filho? Quantos estão orando pelos seus filhos? Quantos estão orando pela família? Talvez Deus responda às suas orações, mesmo que você não veja, mesmo que você não esteja mais aqui. Porque o meu Deus e o teu Deus nos transcende, porque Ele é nosso Rei e Ele é soberano. Sabe o que aconteceu na família da minha esposa? Havia um homem convertido, o seu Oliveira, e uma esposa convertida. Esse homem se desviou dos caminhos do Senhor. E ele, quando estava no hospital, eu estava namorando com a Noemi, ele estava desviado, eu escrevi uma carta para ele, e expressei naquela carta toda a necessidade de ele voltar com o coração para Deus. E lá no hospital, ele leu a carta, ele chorou, ele se arrependeu por ter se desviado dos caminhos do Senhor, e no arrependimento dele, Deus o levou, ele morreu, partiu para a glória. Mas na morte dele, todos os filhos que não eram convertidos, todos, não ficou um de fora, todos se converteram, todos. E ela tem uma família grande, 8 irmãos, um por um, todos se converteram ao Senhor. Na morte dele, todos os filhos vieram para a luz, vieram para a glória. Foi uma bênção. Ele não viu. Mas esse Deus que é soberano, porque às vezes, queridos, Moabe na nossa vida é um desvio de rota. Moabe, o que foi Moabe na vida de Elimeleque? Está faltando pão aqui? Eu vou para lá. E de repente a pessoa fica numa terra estranha, e é um lugar esquisito, estranho. Um desvio. Esses meninos se casaram com mulheres estrangeiras, e talvez isso para nós seja um grande escândalo, porque Deus havia dito: vocês vão se casar com pessoas da terra. Mas esses homens, num tempo de fome, não era somente fome de pão não, mas era fome também de espiritualidade. Era no tempo dos juízes, era altos e baixos. Esses homens foram da casa de Israel e se casaram com mulheres que eles não deveriam se casar. Eles se casaram com mulheres moabitas, que Deus havia dito: não se case com mulheres moabitas. E eles foram e se casaram. Eles fizeram coisa que não deviam fazer. Mas sabe o que Deus fez? Pegou uma moabita dessa, Ruth, e essa Ruth moabita deixou a sua terra, os seus deuses, e voltou com a sogra para a terra de Israel. Vai entender uma coisa dessa? Às vezes a gente fica preocupado, e eu atendo tantas pessoas: pastor, eu orei tanto para que meu filho casasse com a pessoa que eu queria que casasse, e casou justamente com quem eu não queria que casasse. Qual é a palavra que a gente traz para essas pessoas? Não se desespere, porque Deus, que é o nosso Rei,
e que é o nosso Deus, Ele é especialista em consertar as nossas incoerências, Ele é especialista em nos ajudar, e nos socorrer, e trazer de volta, e restaurar, às vezes aquilo que você achou que foi realmente um desvio de rota, ou que foi uma coisa que foi totalmente contrária àquilo que você sonhou, idealizou e planejou, quando você coloca nas mãos de Deus, Deus é especialista em trazer de volta a restauração de que você precisa, e por meio de quem você menos imaginou. Será que vocês entendem? Como Deus é soberano, como Deus age de uma maneira que a gente não consegue entender, não consegue perceber. Isto para nós não é um estímulo ao erro. Então eu vou errar para Deus depois consertar. Não, querido. Então, não é nada disso que eu estou falando. Eu apenas estou dizendo que, mesmo quando você se programa para que tudo aconteça do jeito que você planejou, mas não é como você pensa, não é como você quer, não é como você imagina, mas mesmo assim, há um Deus que nos transcende, há um Deus que nos socorre e nos ajuda. Estou falando de incoerências humanas. Elimeleque tinha como nome, meu Deus é rei, mas de repente ele se vê ali meio como que, será que Deus está reinando mesmo? A fome, vou correr para cá e para lá, e se sentiu inseguro, incoerência humana. Malom e Quilion, eles não eram da terra de Israel? E como é que vão levar um nome desse? Um se chama doente e o outro se chama aflito. São as nossas incoerências. Às vezes nós geramos filhos e de repente permitimos sair da nossa boca: você é uma praga, você é um... não tem jeito. São as nossas incoerências. De repente, na nossa falta de visão espiritual, vamos para uma terra estranha e nos casamos lá. E Deus disse: olha, não é para casar com a pessoa errada. E eles vão, Malom e Quilion, enfermo e aflito, vão e se casam com moabitas, estrangeiras. Não fazem o que é certo. Mas mesmo assim, Deus pega uma moabita e coloca no coração desta moabita: volta para a terra da tua sogra. Abandona o teu Deus, abandona a sua terra, abandona a sua parentela e vem com a sua sogra. E é a grande declaração que Ruth faz a Noemi, dizendo: não me instes para que te deixe, ou para que me afaste de ti, porque onde pousares, pousarei eu. A sua terra é a minha terra, o seu Deus é o meu Deus. Ela se converte ao Deus de Israel, e aquilo que aos olhos talvez de Elimeleque ou de Noemi podia ser algo estranho, são moabitas, são mulheres que não temem a Deus. Uma delas manifesta o coração que Deus espera. Incoerências, às vezes, queridos, nós vamos encontrar lá fora mais fé do que em qualquer um de nós, que todos os domingos estamos aqui ouvindo e lendo e nos expondo a palavra de Deus, todos os domingos, e de repente nós vamos nos deparar com pessoas lá fora que nunca entraram numa igreja evangélica, mas elas manifestam, talvez, mais caráter, mais fé, mais temor, mais seriedade, do que talvez alguns de nós. Eu estou falando de incoerências humanas, mas de soberania de Deus. Elimeleque, cujo nome significa meu Deus é rei, às vezes age de acordo com as circunstâncias. Malom e Quilion se casam com moabitas e morrem os três lá, na terra estranha. E Noemi, que se chama agradável, depois de sofrer um pouquinho lá na terra de Moabe, ela volta sem o marido,
volta sem os 2 filhos, volta somente com uma nora, e quando ela chega na terra de Belém, de novo, o pessoal olha para ela espantado. Gente, que mudança! Noemi, você era uma mulher formosa, bonita, rica, cheia de posses, de prosperidade. E de repente essa mulher volta magrinha, abatida, cabelos brancos, com as rugas, com a fisionomia de uma mulher sofrida, abatida. E as pessoas olham para ela, é a Noemi? Não parece a Noemi. Às vezes a gente fica meio judiado pelas circunstâncias, pela solidão, pela morte de um ente querido, pela separação, pela saudade, pela doença, pelas circunstâncias, pelas crises. E aquela Noemi, que se chama agradável, ela não se considera mais digna de se chamar agradável. E ela pede, por favor, não me chame mais de Noemi, porque Noemi significa agradável, mas eu me tornei amarga. Amarga, meu marido morreu, meus 2 filhos morreram, perdi meus bens, perdi minha terra, perdi tudo. Não me chame mais Noemi. Chame-me de Mara, que significa amargura. Estou falando das incoerências humanas. É próprio de cada um de nós vivenciar todas essas incoerências, de ter um nome e viver outra coisa, ou por força da incredulidade, ou por força das circunstâncias, ou por força da fraqueza humana, não importa a causa, mas de alguma forma, às vezes nós nos vemos diferentes daquilo que Deus nos programou, nos projetou inicialmente. Não é isso? Às vezes você está na casa de Deus, mas se sente amargo. É incoerência humana. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que apesar ou a despeito das nossas incoerências, há um Deus soberano. Há um Deus soberano. E essa mulher que volta para sua terra agora, depois de 10 anos, que viveu lá em terra estranha, que volta sem marido, sem filhos, sem posses, sem bens, vazia, totalmente vazia, abatida, fragilizada, e que volta para sua terra, ela está totalmente desamparada, humanamente falando, ela está desamparada. Por quê? Porque ela só tinha uma única possibilidade de reaver as suas terras. Depois de 50 anos, no ano do jubileu, então quem tinha perdido as terras, voltava às suas terras. Ela não viveria para isso. Depois de 50 anos de perda dessas posses, ela poderia reaver, talvez ela não tivesse idade para reaver. E não tinha mais filhos. O que fazer? Ela só tinha uma nora. E essa nora era uma pessoa linda, formosa, Ruth, que podia se casar com qualquer pessoa. Aliás, convite não faltou. Porque ela era uma moça formosa, muito bonita, mas ela pensou na sogra. Ela falou, eu não vou me casar com ninguém. Por quê? Porque se eu me casar com qualquer pessoa, a minha sogra vai ficar desamparada. Então ela esperou conhecer, porque havia nas leis de Israel o poder de resgate dos bens perdidos. Havia um parente remidor. Se essa mulher ficou pobre, mas ela tem um parente que pode resgatar os bens perdidos, então por meio desse parente, as posses poderão voltar ao original. E havia um parente remidor chamado Boaz,
e que ele era parente de Elimeleque, que tinha morrido. E quando Ruth conheceu Boaz, embora ele já fosse uma pessoa mais velha, não era compatível em termos de idade, Ruth não olhou para a sua juventude, ela não quis casar com um garotão, ela não quis casar com um jovenzinho, embora ela tivesse direito de se casar com um jovenzinho, mas ela pensou assim: ele é o parente remidor, eu vou me casar com ele por amor à minha sogra, para que, por intermédio desse casamento, a minha sogra possa reaver todos os bens perdidos. Por meio de quem, queridos? De uma estrangeira, que se casou com Boaz, o parente remidor. E Noemi, que humanamente falando, não tinha nenhuma possibilidade de ver a sua prosperidade resgatada e restaurada, por intermédio de uma estrangeira, que decidiu ser leal a ela, pôde ser abençoada por Deus. Eu quero te dizer, meu amado, que as nossas incoerências são suplantadas pela soberania de Deus. Haverá escape, haverá uma porta, haverá uma saída, haverá um livramento, haverá um instrumento, haverá uma possibilidade, a partir talvez de um lugar que você menos espera. Se você não depuser a sua fé, e se você continuar crendo que Deus trabalha no turno da noite, que Deus é fiel, que Deus abre portas e caminhos onde parecem não haver nenhum caminho, e se você descansar nesta soberania divina na sua família, na sua casa, quando você olha, Deus, onde haverá escape? Creia. Senhor, onde haverá saída? Creia. Creia. Deus vai colocar no coração de alguém, Deus vai trazer um recurso, Deus vai trazer uma porta, abrir uma porta, Deus vai fazer cair alguma coisa no seu colo. Então somente creia. Então somente creia. Porque as nossas incoerências, elas são suplantadas pela soberania de Deus. E no final das contas, Elimeleque, que tinha um nome, meu Deus é rei? Por mais que ele não conseguisse compreender isso nos seus dias, e até morreu em terra estranha, talvez por não ter compreendido isso, e de ter batizado os 2 filhos, um é enfermo, o outro é aflito. E apesar de não ter, talvez, desfrutado em vida desta soberania, mas no final das contas, começa com, meu Deus é rei, e termina com, meu Deus é rei. Percebendo você ou não, mas é exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida. Meu Deus é rei. Meu Deus é soberano. Seu Deus é soberano. E é essa fé que você precisa ter no seu coração. E é essa fé que deve fazer com que você se aproxime dele. Em todas as situações nebulosas para as quais você não tenha uma resposta, ou não encontre uma saída. E todas estas coisas vão fazer com que você ame mais e dependa mais deste Deus. E veja mais este Deus agindo em situações difíceis e complicadas, para as quais você não tem uma resposta, mas Deus tem. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, vamos orar. No final deste nosso culto, quando temos a oportunidade de renovar a nossa confiança e renovar a nossa fé.